Então, glúten é um assunto, né? A gente já fez aqui várias entrevistas com pacientes celíacos, ou seja, pessoas que têm intolerância a glúten e sofrem muito até chegar a esse diagnóstico, e tem vários problemas de saúde por conta disso. Aliás, uma vez, e fiz a primeira vez a partir de um fax de uma telespectadora que me mandou falando que existia essa doença, eu não sabia, confesso, isso tem uns 5, 6 anos, e ela veio aqui e fez até uma associação de pacientes celíacos a partir das respostas, né, das pessoas a esse programa. O livro, o título é muito sedutor. O título foi bem de propósito, para chamar a atenção. A gente fica assim encantado. Agora eu queria começar da sua história, que eu achei divertida. Teu filho estava meio debochando de você porque você estava meio esquecida, é isso? Só totalmente. A história que, não para mim, nunca é com a gente, sempre para o vizinho, do vizinho em diante. É que tem isso, né? Mas por ler muito, estudar, viajar, trabalhar, eu não era aquele perfil de pessoas para começar a ter falhas de memória. Eu me achando muito jovem, 57 anos, assim, na flor da juventude, como pode, né? Isso aí não era possível. Mas comecei realmente a trocar datas e fazer umas confusões que acabavam até sendo engraçadas, mas preocupantes. E foi isso que meu filho começou a me alertar. Presta atenção, você está esquecendo muito, mãe, e isso não é... Alguma coisa está errada. Não de esquecer, não. E eu comecei a pesquisar. Comecei a ler bastante, fui para a internet, e coisas assim me deixaram de cabelo em pé, porque, para mim, doença de Alzheimer, que foi o primeiro caminho de pesquisa, para mim era uma doença que acometia pessoas muito, muito idosos. Ponto. E eu comecei a ler sobre pessoas na faixa de 45 anos, a 50 anos, 48 anos, já sofrendo de Alzheimer. E pesquisadores, não só na América do Norte, como na Europa, indicando a retirada do glúten na alimentação desses doentes. Ponto. A seguir, comecei a buscar mais coisas, e uma coisa foi levando a outra. E crianças autistas, sem falar da doença celíaca, lógico, que o portador não pode ingerir glúten de forma alguma durante a vida inteira, mas as crianças, e ler sobre estudos sendo feitos e monitorados, e quando se retira o glúten e a caseína das crianças com autismo, essa criança passa para um nível de aprendizado. Isso é muito sério. Então eu comecei a pensar, poxa, o glúten, que é a proteína do trigo, aveia, cevada, centeio e alguns outros grãos, para essas, a criança em si, ela, no cérebro, ela acaba se transformando em gluteomorfina, o que com o mesmo efeito da morfina, ou seja, causando nessas crianças uma agitação fantástica. E quando se retira esse alimento, a criança se acalma e entra num outro processo. Lógico que um procedimento de retirada de um alimento para uma criança assim tem que estar acompanhado pelo profissional de saúde. Mas eu tentei trazer um psiquiatra para fazer essa discussão do autismo, não consegui. Todos renegaram a questão do glúten ligada a crianças autistas. Vai, porque eu não sempre tem recebo ainda e-mails de mães de crianças autistas pedindo para eu fazer pautas assim e tal. Então a gente não vai ter uma... a gente vai ter que derivar, porque a gente não tem uma base científica, quer dizer, uma presença... Porque não há mesmo, né? Há estudos, a gente que fala isso modernamente. Não tem nada correlacionado definitivamente. Cientificamente não tem. Mas eu acho que é uma experiência que a mãe do autista pode fazer acompanhado por uma nutricionista, por exemplo, nutricionista e médico, sem nenhuma perda para ele, porque também não vai perder quase nada tirando a parede de trigo. Não é uma coisa grave. Se suplementar depois das vitaminas que possivelmente vão estar em carência, não tem problema. Vai fazendo isso. Agora eu achei muito interessante, porque para você, resumindo o livro da Regina, porque não dá tempo da gente contar tudo, ela vai fazendo, vai tirando o glúten e vai, meio gordinha, ela vai levando. Aí, de vez em quando, aí tem uma hora, lá pela terceira semana, que os amigos começam a dizer, tá mais magro, que irrita profundamente
quem tá gordo, né? Porque você não tá fazendo dieta nenhuma, a pessoa só fala isso pra agradar. pra te agradar. Mas foi o que Em eu geral, pensei. não me agrada quando Também, fala isso. Eu também preferia que não. eu omitisse esse detalhe. Até que, né, fosse uma Exato. coisa real. E quando ela começa a ouvir, ela vai e pesa e descobre que emagreceu mesmo. E acha engraçado até, porque ela não porque era a o ideia não objetivo. era essa. Ainda faz medida de cintura. Pois é, e Pra é interessante comprovar. que perde exatamente na área Região abdominal, que é a área da síndrome metabólica. Eu achei isso fascinante, porque não é um sacrifício tão absurdo assim, se você Não, pensar bem, não, porque hoje em dia, quando eu fiz essa primeira entrevista, chama-se Raquel, a moça que me mandou o fax, que com essa primeira paciente celíaca que eu conheci na minha vida, ela não tinha nada, entendeu, que ela Pois é. pudesse usar. Hoje em dia tem sites dedicados para celíacos, tem linha de indústria dedicada a trabalhar sem a farinha. Então, sem a farinha comum, né? Usando outro tipo de Fécula de amido, batata. não sei o que é, fécula de batata, outras Exato, alternativas. tem. Farinha de arroz maravilhosa. Farinha de arroz. E E uma a quinoa é uma intestino. descoberta A fantástica. quinoa, eu faço um Ela é pãozinho. cara ainda, por isso que eu acho que tem que Mas divulgar dá para pra usar mais gente pouquinho. usar para baratear. baratear. Mas dá ela para é usar fantástica. pouquinho, fazer um pãozinho, como eu faço o meu toda manhã. Eu uso quinoa, eu coloco à noite de molho com semente de linhaça. No dia seguinte coloco farinha de arroz e faço um pãozinho numa frigideirinha de teflon, fica pronto em 5 minutos. Um pão com uma capacidade de nutrição fantástica, porque é isso aí. O que acontece? Nós não podemos, de forma alguma, não existe estudos científicos ainda, eu até estava brincando com você, ainda, sobre o trigo ligado à obesidade, sobre Mas são ligados à inflamação. sólida. Exatamente. Aí a gente Inflamação já já consegue tem. ligar a obesidade à inflamação. Exatamente. Isso é que está sendo bom. Inflamação de quê? Na verdade, a pessoa que está com obesidade, ela é uma pessoa inflamada. Com certeza. É mesmo? Você quer dizer que você está na frente de uma quatro. pessoa inflamada? Hein? Eu vou sair daqui desse programa certo de que eu sou uma pessoa inflamada? Já existem Não algumas sei, correlações. Eu vou gostar disso, não. Já existem correlações com a inflamação. Isso é que é muito interessante. Que a pessoa obesa, por exemplo, tem um alto nível da leptina, que é o hormônio da saciedade. E ele não age dentro de você. Pois é, eu achei interessantíssimo Pois também é. isso que a Regina coloca no livro. A Que ela diz que compulsão alimentar. experimentou tirar a farinha. E a fome dela foi reduzida a quase nada. Vou contar para você que eu fiz essa experiência depois que eu li esse Meu livro. Deus. Sim, E é sim. real. É real, sim. É real. É porque tem uma relação. Você fica perplexo com você mesmo. Fala, como assim eu não estou com fome? Como não estou com fome? Exatamente. É, Ele tem porque que é se uma policiar sensação para comer. Eu nunca fiz isso na Controlar, minha é vida. uma sensação sem desconforto. Porque o grande desconforto da dieta é a fome, né? Porque a fome é desconfortável Horrível. em todos os tempos e para todas as comunidades e situações, né? E é muito legal isso. Quer dizer que essa farinha de trigo, eu estou com horror de farinha de trigo. Ah, eu Tomei também. uma implicância. As refinadas, então. Também não gosto mais dela. Também não gostei, não. gosto mais dela. É Então eu muito achei feio. muito interessante essa proposta. Tomara que sirva E eu para as indico mesmo crianças básico. autistas, né? Porque seria um Para, ganho não, importante para elas. Precisa muito estudo ainda a respeito, não só dos autistas, Claro. do próprio doente celíaco, melhorar a qualidade no nosso país, de exames. Nós não temos até agora, pelo menos não me mandaram até agora, nenhuma pesquisa sólida a respeito de quantos somos. Sabemos que nos Estados Unidos, Mas uma você cada tem a doença 175... celíaca? Não tenho. Não É, tenho, mas é sério isso, porque sério, tem muita muita gente gente. pode ser, pode E estar sabe aqui que tem sem saber, né? padarias hoje em dia que tem pão sem glúten, Ah, mas tem a Raquel vários. me falou que não adianta você comprar o pão sem glúten numa padaria que trabalha com farinha de trigo. Não adianta. Porque a farinha de é o trigo caso da aveia. contamina, né? É o caso da É aveia, o da que muitas aveia. vezes não se encontra a gliadina, que é o que normalmente dá a alergia, né, que é a fração da proteína. Na verdade, você encontra traços de glúten na Na aveia. aveia? A aveia seria o menos drástico para quem tem essa intolerância. Existem estudos, inclusive, que não têm demonstrado alteração com o consumo da aveia. Mas o celíaco não. Assim, crianças, né, que têm a doença celíaca. Quem é celíaco tem que redobrar, mas aí o Cuidado, celíaco cuidado. leva vantagem, porque a frase não contém glúten e contém glúten nas embalagens, É respeitável. foi uma lei que Pois é, pegou. pois é. O que não É é também uma respeitável. coisa comum, né? Vamos combinar que Exatamente. nem sempre funciona no Brasil a lei pegar, mas essa pegou. Essa é respeitável. Né? Ninguém Ninguém quer pagar por nenhum tipo de processo. E é ótimo, né? Ótimo. Porque aí a pessoa doente pode consumir Com aquele certeza. produto com relativa tranquilidade. E ela tem uma orientação melhor.